Salve, salve, fiel torcida, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vai Corinthians News. E no vídeo de hoje trago para vocês as últimas informações do Corinthians, rapaziada. Mercado aí pegando fogo, meus parceiros. A parada da SAF da SAF do Corinthians, tá dando o que falar. Mano soltou o verbo, nossa senhora, mano. Mano soltou o verbo. Craque Neto também contra a SAF. Corinthians, Nicola fala que história do Corinthians ter 2,5 bi para receber. 2 bilhões e meio, claro. E também as últimas informações do Corinthians em relação ao mercado da bola. Tá surgindo um burburinho aí do Corinthians interessado no Michel. Então, desde já eu quero pedir para você deixar o seu like, você inscrever-se no canal, que você ative o sininho das notificações. Se você não se inscrever, deixa o like. Você acredita que o Palmeiras é campeão mundial e você é palmeirense. Então, só quem é corintiano de verdade vai deixar o like e se inscrever no canal. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E digo mais, a mídia toda corintiana, cara, tem que bater em cima dessa porra, dessa tecla, pra pressionar esse conselho do cacete aí. Que é pra colocar assim em votação o modelo de SAF dentro do Corinthians, sem essas ressalvas que eles querem aí. Olha, porque o Tuma ele diz o seguinte, aqui, eu vou repetir a frase dele de ontem, porque eu acho que vale a pena. É meio chato esse termo aqui, mas eu acho que vale a pena. Ele diz o seguinte aqui, ó, se liga só nas frases do Tuma, ó. Vai. A transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol pela Constituição de Sociedade Anônima do Futebol, SAF, somente poderão ser aprovadas por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante o voto favorável aqui, ó, de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto. Isso daí tá legal, porque 2/3 é a maioria dos associados. Né? Porém, olha a pegadinha aqui, Domênico Gato. Depois disso, ó, após manifestação prévia e favorável do CORE, que é o Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. Ou seja, eles precisam aprovar o negócio. Se não aprovar, ela nem vem pra cá. Pra colocar em votação pro associado. Senão e aí depois, vai. Olha a outra parte aqui, ó, a hipocrisia desses caras, ó. Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição de controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneça sob responsabilidade dos associados. Permaneça sobre responsabilidade dos associados, turma, o cacete. É porque vocês não querem largar o osso. Quando você coloca aqui assim, ó, é vedada, em qualquer hipótese, a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar a gestão e o controle institucional, você tá de brincadeira, você não tá preocupado com o associado. Você não tá preocupado, como você termina a nota aqui, ó, preservando a identidade, a tradição e a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês estão preocupados em não perder aí o que vocês têm dentro do clube. As suas carteirinhas, os seus rótulos. E essas bajulações todas que vocês têm por aí. Então o negócio é o seguinte, pra mim você é uma vergonha, turma. Repito, você como um ex-delegado de polícia, você deveria ser o primeiro a tentar bater de frente com tudo que tá acontecendo de errado dentro do clube. E a impressão que eu tenho aqui é que você, não sei por qual motivo, morre de medo do Andrés. E digo mais, a mídia toda corintiana, cara, tem que bater. Que história é essa de que o Corinthians pode ter direito a 2,5 bilhões de reais? Essa é a intenção da Safiel, grupo de torcedores do Corinthians que criou um módulo, um programa, uma ideia de transformar o Corinthians em SAF, tendo apenas torcedores do Corinthians como acionistas. Em vez de vir um gringo e colocar um caminhão de dinheiro para comprar o clube, na visão da Safiel, que foi lançada de forma oficial nessa terça-feira, todo o aporte seria feito por torcedores do Corinthians. Importante registrar que a ideia era buscar cerca de 2,5 bilhões de reais com vendas das ações. Esse dinheiro serviria para que o Corinthians quitasse suas dívidas e fizesse investimentos pesados no futebol e também em instalações no clube social. Importante registrar outra ideia da Safiel. Ninguém poderia ter mais do que 1,8% das ações. Por mais que você seja corintiano e tenha muito dinheiro, o limite para que você adquira em relação a ações é 1,8%. A ideia é democratizar a SAF do Corinthians, impedindo que tenha um grande dono. E sim, tenha a torcida como dono. A impressão que eu tenho de que nas redes sociais a ideia é muito bem avaliada. Vários torcedores do Corinthians que sempre viraram a cara para a ideia de uma SAF gostam da Safiel, mas dá para assegurar que essa possibilidade, enquanto Osmar Stabile e sua cúpula estiverem no poder, está completamente descartada. E eu vou explicar o porquê. E o Neto, hein? O Neto sendo Neto. Ontem, no programa dele, ele simplesmente atacou o projeto Safiel. E eu vou explicar o porquê que ele atacou o projeto Safiel aqui, rapaziada.
Porque ele não sabe o que é o projeto Safiel, para começo de conversa. Porque se o cara comparou o projeto Safiel com a vaquinha da Neoquímica Arena, é um cara que não sabe o que é o projeto Safiel. Que ele falou. Mas na vaquinha foram tantas pessoas que contribuíram, que doaram. Você acha que na Safiel vão fazer isso? O cara nem entende. O cara nem entende, não sabe nem o que tá falando. Ele não sabe que na Safiel as pessoas não vão doar o dinheiro pro Corinthians. A vaquinha era uma doação pro Corinthians. Um cara que é embaixador da vaquinha da Neoquímica Arena, que sempre falou que não ia dar certo, que nunca... Um cara que era embaixador, que no mínimo o papel dele era incentivar, porque é melhora do Corinthians, é melhoria do Corinthians. Mas não, vai esperar o quê desse cara, né? E aí ele fez essa comparação. Então é um cara que não sabe o que é o projeto Safiel. É um cara que vem pra mídia fazer um desserviço pro Esporte Clube Corinthians Paulista. E o porquê que ele falou que é contra a Safiel? Porque ele sabe que se a Safiel for aprovada dentro do Corinthians, ele nunca vai conseguir ser presidente do Corinthians, que é o que ele quer. É o que ele sonha, é o que ele sempre falou. Mas aí eu paro pra pensar aqui, rapaziada. Alguns torcedores do Corinthians, respeito a opinião, tá? Ainda falam que seria bom ter o Neto como presidente do Corinthians. Rapaziada, é de verdade que vocês acham isso mesmo? Um cara que, na minha opinião, é um palhaço na televisão. O cara que, na minha opinião, o programa dele é um circo. A verdade é essa, o programa do Neto é um circo e ele é o palhaço. Adora surfar na onda, adora criticar o Corinthians porque sabe que dá engajamento. O programa dele é 99% fala só do Corinthians, mas fala só mal do Corinthians só. E às vezes fala, a maioria, a grande maioria das vezes fala um monte de merda, né? Igual falou, né, do título de 2005 que tinha que ser pro Internacional, depois enfiou o rabinho nas pernas e pediu desculpas. Mas vive falando merda, vive falando um monte de asneira. Cara que não representa nada. Na minha opinião, um cara que não representa nada o Corinthians. Aquele busto que tem no Parque São Jorge deveria ser retirado. Eu já vi milhares de corintianos falando isso. Deveria ser retirado de lá de dentro. Ele quer ter a opinião sobre essa Safiel, que não é legal pro Corinthians, mas estude, entenda o que é a Safiel e argumente. Argumente, não fale que não quer por interesses próprios, porque esses caras são assim, ó. Esses caras são assim. Eles não pensam em prol do Corinthians. Você acha que o Neto quer ser presidente do Corinthians? Ele fala que quer ser presidente do Corinthians porque ele quer o bem do Corinthians? O escambau. O escambau, ele não quer o bem do Corinthians. Ele quer bem a si próprio. Vai ser igual os caras que estão lá. Igual isso daí. Por isso que ele quer que continue esse sistema dentro do Corinthians. Para que um dia ele consiga se tornar presidente do Corinthians. Uma vergonha, né, rapaziada? Uma piada, né? E aí eu pergunto pra vocês, vocês querem um cara desse como presidente do Corinthians? Eu vou dar só um exemplo pra vocês que a minoria da torcida que pede Neto como presidente vai me entender. Vocês querem um cara que é covarde como presidente do Corinthians? E eu posso falar que ele é covarde. Porque quando eu fiz um vídeo aqui no meu canal, que ele falou que ele era muito mais ídolo que o Marcelinho Carioca, e eu simplesmente falei, Neto, você, perto do Marcelinho Carioca, na história do Corinthians, não serve pra engraxar a chuteira dele. E quem conhece o Corinthians, quem sabe um pouquinho só de Corinthians, entende e sabe o que eu tô falando, né? Marcelinho Carioca é muito mais ídolo que o Neto. E aí ele não concordou com o meu vídeo, e ao invés de ele vir mandar uma mensagem, ou não querer nem mandar mensagem, não querer fazer nada, não, ele me mandou uma mensagem me xingando, falando um monte pra mim. E aí eu olhei e falei, nossa, tá repercutindo meus vídeos, né? E aí, o porquê que eu falo que esse cara é covarde? Porque ele me xingou, e depois quando eu fui responder a ele, ele já tinha me bloqueado. Além de tudo, é um covarde, um cara desse. Então, as pessoas que seguem o Neto, que gostam desse cara aí, um corintiano, porque muitos rivais gostam dele, adoram ele. E tem que gostar mesmo, porque ele adora criticar o Corinthians. Agora, corintiano, que ainda gosta desse cara, que torce pra esse cara ser presidente, irmão, começa a rever os conceitos, velho. De verdade, começa a rever esses conceitos, porque esse cara aí
Olha, é um desserviço para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, tinha que começar o vídeo falando sobre isso, porque eu recebi isso aí, a imagem aí pra vocês, que ó, presidente do Conselho Deliberativo, hein, rapaziada? Senhor Romeu Tuma Júnior, hein? Vou até abrir aqui na tela, aqui, ó, deve ter aparecido um clarão na imagem aí pra vocês, que eu abri a tela aqui do WhatsApp, pra ler uma mensagem que o senhor Romeu Tuma Júnior, nosso presidente do Conselho Deliberativo, né, falou num grupo do WhatsApp de sócios não, né, conselheiros, tá escrito lá em cima, oficial conselheiros. Deve ser conselheiros deliberativos, deve ser conselheiros, não sei o que é esse grupo de WhatsApp. E aí ele joga um ofício do Core lá, um PDF pro pessoal olhar, todos, falando que todos vão receber, e aí embaixo, na última mensagem, ele escreve assim, ó. Com relação a tal Safiel, olha o jeito que ele falou. Com relação a tal Safiel, nossa, velho, como eu tenho vontade de falar umas palavras aqui, mas eu posso ser processado, mas eu não vou falar. Percebo muito business pra ele, a tal Safiel. Mas na reforma estatutária, até por conta disso, chance zero. E aí, pessoal, eu dou razão, de verdade, eu dou razão pra você, corintiano, que quer toda essa rataiada fora do Corinthians, mano. Que quer todos esses caras fora do Corinthians. O cara, ele não escuta o projeto. Os idealizadores do projeto Safiel foram atrás dele, estão tentando apresentar o projeto pra ele, ele não quer, porque pra ele não convém. Marca uma reunião dos indiretos lá da reforma do Estatuto, um dia antes do projeto da Safiel. Muito estranho isso daí, eu já venho falando isso há tempos pra vocês aqui. E aí me surge essa mensagem agora. O cara simplesmente tá nem aí pro Corinthians. Esses caras não pensam no Corinthians, rapaziada. Esses caras não pensam no Corinthians. Você viu a proposta de SAF que ele quer aprovar? Vocês viram a proposta de SAF? Corinthians ficando com 51% e a SAF 49%. Então eles querem, no mundo de Nárnia deles, do próprio Romeu Tuma Júnior, eles querem que uma empresa gigante, invista um dinheiro pesado no Corinthians, não seja dona, e esses vagabundos continuem ainda a comandar o Corinthians. Que empresa em sã consciência vai investir dinheiro no Corinthians com esses ratos lá dentro? Com esses sanguessugas lá dentro? Que empresa vai fazer isso? Presidente do Conselho Deliberativo, hein, rapaz? O Osmar vê outra solução no Corinthians. O Osmar Stabile. Então, conversando com pessoas próximas ali ao Osmar, o que eu descobri, não preciso nem fazer rodeios, né? O que eu descobri é que o Osmar não apoia a Safiel, ele vê outro caminho e ele acredita que nem deve ser cobrado por isso. Porque os trâmites e o rito para a Safiel passar não dependem nada do Osmar Stabile. Depende do Conselho Deliberativo. Aí tem que cobrar o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente, e as pessoas que estão lá no Conselho. E é verdade, né? Eu acho que a diretoria do Corinthians realmente não tem do que se envolver na Safiel. Safiel tem que se reunir com o Conselho e ver. E é direito do Conselho também achar o que pensa, enfim, vida que segue, vamos embora. Tanto que o Osmar não soltou nenhuma nota para falar sobre o assunto, enfim. Então eu vou falar para vocês aqui tudo que o Osmar pensa em relação ao futuro do Corinthians e não passa pela cabeça dele Safiel, tá? Osmar Stabile não apoia a Safiel. Enfim, o Osmar Stabile vai ser o rival aí da Safiel, um dos rivais da Safiel, porque é um dos que não aprovam o projeto. O Osmar vê outra solução no Corinthians. Então, beleza, vamos lá pro mercado da bola agora, porque tem a informação de que dirigentes do Corinthians voltaram a entrar em contato com o Flamengo para falar sobre Michael, tá? Eles têm interesse em contar com o Michael para 2026. O Flamengo exige, além de um valor razoavelmente bom ali que possa suprir pelo menos parte do que foi gasto
com o Michael durante o contrato em salários, porque o Flamengo, quando trouxe o Michael, não pagou. Ele veio ali com rescisão de contrato, mas o Flamengo quer reaver algum dinheiro, pode chegar aí em torno de 4 a 5 milhões de euros, é o que o Flamengo pede, mas não é só isso. O Flamengo quer também garantias bancárias, quer que haja um fiador, assim como aconteceu no caso do Mateuzinho com a Brax, em que o Flamengo acabou só recebendo da Brax. Depois de muita conversa, de muita insistência, o Flamengo acionou o fiador, senão ia tomar um calote. O Flamengo quer que exista esse fiador novamente nessa negociação com o Michael. Em paralelo a isso, o Flamengo também não descarta envolver jogadores do Corinthians e trabalhar numa troca, como a gente já trouxe, os nomes principais aí citados foram de Breno Bidon e de Guinegão. Ainda não há um grande avanço nas negociações, o fato é que o Corinthians está se demonstrando com muito interesse no jogador e o negócio pode acabar andando nesse sentido, mas no momento tem esses caminhos aí, de possível troca ou de o Flamengo receber o dinheiro com todas as garantias possíveis para fugir de um novo calote. Vamos ver o que vai andar aí, como é que vai se desenrolar essa situação. Ainda passa muito provavelmente por um ajuste salarial do Michael, que ganha mais de R$1 milhão no Flamengo. O Corinthians aparentemente não está disposto a pagar tanto assim por ele, mas vamos ver o que vai dar. Pode ser que dê negócio sim, porque o Flamengo tem interesse em negociar e o Corinthians está demonstrando um grande interesse em levar o Michael. Pois é, fiel torcida, diga aí nos comentários, vamos debater nos comentários qual a opinião de vocês em relação a Safiel, rapaziada, em relação aí essa troca aí de Guinegão ou de Breno Bidon pelo Michael, mas nunca, nem aqui, não vale nunca uma troca dessa descabida, devia ser até um crime, um palavrão falar um trem desse, não tem condição não. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações e vai Corinthians!